Prof. Alex Nina ensina gestão de serviços de TI. Primeiro com o conceito geral de serviços, que é o conjunto de tarefas ou atividades interrelacionadas, que juntas, em uma sequência apropriada, entregam o valor para alguém ou um cliente, tá? Então, esse é o conceito de serviços, muito semelhante ao conceito de processos. Então, você tem sequência. Recomendo que vocês assistam aqui a playlist, a aula que a gente tem de gestão de processos aqui no canal. Então, as suas operações, as operações de serviços, compreendem processos interrelacionados, alguns dos quais processam clientes, outras informações ou recursos, tá? Então, você tem essa questão de ser serviço, um processo interrelacionado, que também não vai ter uma questão de um bem, necessariamente um bem tangível associado, né, como produto final. Mas aí você tem o processamento de clientes, informação de clientes. Eu vou colocar aqui porque fica muito, processo um cliente falando confusão. Informações, essas informações podem ser como clientes, ou recursos geral da empresa, tá? Como insumos, maquinários e etc. Olha só, gerenciar serviços é gerenciar as expectativas e satisfação do cliente. Aí sim, os serviços eles estão relacionados ao cliente. Aqui no canal também tem uma playlist inteira de gestão de serviços, se você quiser se aprofundar. Tá? Mas, em geral, você tem isso aqui, ó. Expectativa do cliente, percepção do serviço e da experiência, avaliação, a entrega de serviço. Toda vez que você vai fazer um serviço, você como consumidor, por exemplo, fazer uma viagem, você tem expectativas. Se aquela viagem vai ser boa ou vai ser ruim, como é que vai ser o tratamento, o voo do avião, como é que vai ser a hospedagem, os locais que você vai visitar. E aí, quando você vai para a experiência prática, é que você vai ver se as suas expectativas foram ou não atendidas. Aí tem a avaliação constante, tá? Porque novas experiências, eles também geram novas expectativas. Eu já vi um desses canais de, de viagens, perdão, dizendo assim, quando você vai num local e você gosta, não volte nesse local. Porque para você ficar com uma boa impressão daquele local, e aí você vai conhecendo outros locais. Porque às vezes você vai numa cidade, aí você tem uma boa impressão. E passa alguns anos e você volta lá e as coisas pioraram. Né? Pode acontecer, da cidade ter ficado mais violenta ou coisa do tipo. Então, esse feedback ele é constante, tá? E aí você vai ter níveis de satisfação do serviço que os clientes vão dar, desde do negativo até o positivo. Aqui, por exemplo, uma escala de -5 a +5, poderia ter vários outros valores. Tá? Mas desde satisfeito, satisfeito e encantado. É bem interessante você implementar isso. Quando, por exemplo, se você for gerenciar um hotel, você sempre perguntar para o seu cliente o que é que ele achou e não só do hotel em si, mas de todas as características que tem. Como é que é a limpeza dos quartos, como é que é o serviço do café da manhã, como é que é o serviço do check-in, check-out, os elevadores, se tiver, então como é que é a limpeza, o tratamento dos funcionários, tudo isso, né? Para cada item tem a satisfação do cliente. Bom, e a gestão de serviços é o conjunto de habilidades organizacionais para fornecer valor para o cliente em forma de serviço. Eu acabei de falar o exemplo lá do hotel. Você gerenciar todos esses aspectos, todas essas habilidades, todas essas características. O objetivo final é esse aqui, ó, ofertar valor para o cliente. Valor é diferente de preço, tá, para a administração. Valor é aquilo que proporciona bem-estar, no geral, e satisfaz os desejos e a vontade do cliente. O preço é aquilo que ele está disposto a pagar para obter esse valor. Tá? Tem essa diferença. Então, olha só. Utilidade é aquilo que o cliente quer. Garantia é aquilo como o cliente quer. Ele quer uma coisa, mas ele tem um jeito dele. Então, se você consegue dar utilidade e garantia, você cria valor. Então, olha só. Utilidade. O que o serviço faz? Requerimentos funcionais, características, entradas e saídas. Apto para o propósito. Garantia. Como o serviço faz? Requerimentos operacionais, capacidade, desempenho e disponibilidade. Apto para o uso. Tá bem interessante aqui. E aí, pessoal, a gente já começa a falar de gestão de operações em serviços. Tá? Então, o objetivo é gerenciar mecanismos usados pela empresa para produzir e entregar serviços. Então, tem como aspectos relevantes. Eu vou colocar a empresa organizações, porque sempre que a gente começa um novo assunto aqui nessa nossa playlist de governo digital, a gente começa com o aspecto geral. Por exemplo, depois a gente vai falar de serviço em TI. Mas esse aspecto geral sempre tenho em mente que ele
nasce ali, principalmente, geralmente, esses temas, eles nascem na gestão privada. Por isso que estava aqui empresa, tá? E a gente estuda como é a gestão de privada nas empresas, porque se aplica muitas vezes, em muitos contextos às organizações em geral, e depois como é específico na área de TI das empresas públicas. Da empresa pública não, dos órgãos públicos em geral, né? Órgãos e entidades. Aspectos relevantes, concepção de novo serviço, ferramentas usadas no desenvolvimento de projetos de serviços, gerenciamento da entrega de serviço, avaliação da experiência de consumo do serviço. Isso aqui são aspectos que você vai levar em conta. Então, quais são as fases para você desenvolver o serviço? Primeira fase é gerenciar ideias sobre o serviço. Então, alinhamento de ideias com a entrega e cultura da empresa, vou ficar corrigindo aqui, ao vivo, organizações. Entendimento da necessidade dos clientes. Aqui, quando a gente fala em serviço público, é o usuário, tá? Definição e especificação do pacote de serviços. Então, qual serviço público a ser oferecido, por exemplo. Projeto do processo de serviço. Então, todo esse serviço que você vai estar oferecendo tem que ter um projeto, né? Então, identificação e definição dos principais processos e atividades necessárias para a prestação de serviço. Aqui poderia ser necessários ou necessárias, né? Porque necessários combina com atividades, mas necessários está alinhado aqui com processos. Definição dos recursos humanos, então, aliás, humanos e físicos necessários para a execução de cada atividade, isso faz parte do projeto. A terceira etapa é a avaliação e melhoria do serviço, então, verificação e validação do novo serviço. Você tem aqui o controle da qualidade, aquele controle que eu mostrei para vocês, né, que você faz ali uma escala de, não é aqui não, é aqui, ó, satisfação, tá? Com feedbacks constantes, isso aqui já faz parte da terceira etapa. E pode envolver a construção e avaliação de um protótipo, projeto piloto. Porque, às vezes, eu quero ofertar um serviço, deixa eu pensar aqui, um serviço público de assessoria de extensão rural. Um município ali do interior do país, em que você tem o agronegócio ou melhor dizendo, você dentro do agronegócio, mas particularmente você tem pequenos produtores, agricultura familiar. Às vezes, essas pessoas precisam de um auxílio técnico ali da extensão rural. E aí, só que eu não sei se eu tenho gente capacitada, se o projeto realmente faz sentido. E aí, eu não vou logo com todo mundo naquele município ou num grupo de municípios dentro de uma determinada região. Talvez eu vou escolher algumas famílias e um número pequeno para fazer esse serviço. É o mínimo serviço viável que a gente falou também em outros vídeos. E a quarta etapa é lançamento e execução de serviço. Basicamente colocar a mão na massa e colocar em prática o serviço. Não tem muito subtópico nesse sentido. É justamente você ir lá e fazer acontecer. Para o gerenciamento dessas etapas, tá? Aqui tem que ser dessas, porque está se referindo a algo que foi dito anteriormente no texto, é necessário um sistema de documentos que documente a estrutura de serviço requerida. Tá? Mapeie os processos de forma objetiva, explicite e capture as funções essenciais. Sempre nas organizações a gente trabalha com documentação. Isso vem um pouco lá da teoria burocrática de Max Weber, porque se ficar tudo sem documentação, o serviço tem que funcionar dessa maneira, daquela maneira, da assado, assim, assado, com o tempo as palavras vão se perdendo valor, ninguém vai lembrar de fato o que aconteceu, pode ser que as pessoas entendam errado, então tem que trabalhar com a questão da linguagem escrita. Algumas ferramentas adaptadas são o Service Blueprint e o ciclo de vida de serviço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Service Blueprint. Definição: é um diagrama ou mapa que representa o sistema de prestação de serviço. É isso aí, porque você aqui, ó, lança documentos que vão mostrar a estrutura, mostrar o detalhe. Só que o Service Blueprint ele vai ser algo mais sintético, mais didático, ou mais visualmente simples, né? Visualiza os relacionamentos entre diferentes componentes de serviço. Então, pessoas, objetos, tem evidência física e digital. Toda vez que a gente fala de gestão de serviço, existe a evidência física, tá? Os processos diretamente ligados aos pontos de contato em uma jornada específica do cliente. Então, olha só, quais são as características do Service Blueprint? Está vinculado a um serviço específico, é dividido em 4 linhas principais, então, a ação do cliente, o front stage, o back stage,
e os processos de suporte. O front stage aqui vai estar ligado diretamente com o cliente e esses outros dois não, né? Esse aqui vai estar não visível ao cliente e esse aqui vai dar suporte a essas duas frontes de batalha, digamos assim, né? É bem interessante isso aí, da gente visualizar. Existe o cliente, existe o serviço que ele está vendo, e existe serviço que ele não está vendo, mas que é importante, e existe serviço que presta ajuda aos dois. Então, eu vou pegar, digamos que o exemplo seja o cliente aqui, o usuário seja alunos, tá? Usuário. Então, qual é o serviço prestado que ele está vendo diretamente? Os professores, eles estão no front stage, estão na frente, na linha de frente, né? Até usado a linguagem da guerra. Então, os professores estão na linha de frente lidando diretamente com os usuários daquele serviço. No caso, eu vou pegar ali o Instituto Federal, que da educação pública. Então, os usuários são os alunos. Beleza, existe o trabalho dos coordenadores, dos diretores, que não estão no front. Os alunos não estão vendo diretamente o que eles estão fazendo. Embora isso aqui dá sustento para o front, tá? Para os professores, porque você tem que organizar o horário, o calendário, enfim, né? Lidar com recursos humanos. E tem os processos de suporte, que são os processos, por exemplo, da limpeza, que é aquele que ele dá suporte tanto para um quanto o outro. Tá? A questão da gestão financeira, que não é o que a gente chama no empreendedorismo de core business, que é a atividade central da empresa ou da organização. Tá? Então, a atividade central da educação é o ensino. Então, vai estar o professor, o coordenador, tudo ligado à hierarquia de ensino. Mas vão ter outras atividades que elas não são as básicas, mas são importantes. É atividade financeira, de limpeza, eventualmente jurídica, enfim. Reflete a perspectiva da organização. Tá? Foco no prestador de serviços e no funcionário. Ainda, tá? Deixando de fora a maioria dos detalhes do cliente nesse primeiro momento, tá? É cronológico e hierárquico. Apesar de ter aqui ações do cliente, ele tem esse foco aqui na gestão interna. Por que usá-lo? Então, olha, para descobrir pontos fracos da organização, identificar oportunidade de otimização, para unir esforços entre departamentos, para dividir silos, acho que é sítios aqui, né? E criar um entendimento compartilhado de toda a organização de como o serviço é fornecido. Sítios aqui é do sítio de sites, infraestrutura geral, né? Vou colocar aqui infraestrutura. Infraestrutura. Tá. Fica melhor até aqui, ó. Porque a infraestrutura pode ser física ou virtual, tá? Então, você divide em infraestrutura e entende como é que é compartilhado a questão dos serviços na organização. O eixo horizontal, ações realizadas pelo cliente, tá? Vão estar nesse eixo horizontal, quando a gente olha assim, nesse contexto. E o vertical, lembrando, o cliente está aqui no horizontal, o vertical vai ser as ações aqui das seguintes linhas. Então, interação. Então, as ações dos clientes com o funcionário da linha de frente daquele aqui, ó, front stage. Você tem a visibilidade, separa as ações visíveis das invisíveis para o cliente. E a interação interna. Então, distingue a atividade da linha de frente, front office, da atividade de retaguarda, back office. Tá? São os 3 elementos do eixo vertical. Aqui, olha, o mapa de Blueprint Service. É um exemplo de mapa. Você tem aqui, ó, o tempo, tá? Porque você faz a tarefa. A evidência física. Aqui é uma loja de aparelhos eletrônicos, tá? Então, você tem aqui, olha, linha interna, linha de interação e visualização, e linha de visualização. Aqui estão a jornada do cliente, ó. Visita o site, visita a loja, discute preço, faz a compra, tudo isso aqui é o que o cliente faz, tá? E aqui é como ele interage com a organização, então com a tecnologia. Tem o chat, suporte ao chat, recebimento na loja da venda, verifica o estoque, informa o tempo, isso aqui tudo a organização está apresentando para o cliente, por isso que está na linha de frente, ou linha de interação, ou no front, né? A partir dessa linha aqui, são coisas que o cliente não está vendo diretamente, mas que
estão na base para a prestação desse serviço aqui. Por exemplo, tem esse sistema de interação, né? Responde as perguntas no chat, Analytics, data análise aqui, né? Scanner, sistema de gestão de estoque, ó, para você disponibilizar o produto, como é que é feita a gestão de estoque. Aqui são os produtos que estão no estoque, onde produto, ó, no caso um aparelho eletrônico, o sistema financeiro para processo de pagamento, né, de recursos do cliente, processamento, enfim, fita para restabelecimento, fila, na verdade, né? Serviço de entrega terceirizado também, que a firma contrata alguém. E aqui a contabilidade, ó, que eu também falei que é importante para dar suporte. Então, você tem essas duas linhas de interação, vão estar no seu mapa de Blueprint Service. Tá? Aí também coloca o tempo, tá? Bem interessante você colocar o tempo de interação do cliente, em minutos até dias, enfim, para cada atividade que ele faz aqui em relação à relação dele com a organização. Existe também a ideia de ciclo de vida dos serviços. Então, permite uma análise de serviço através do ponto de vista do cliente. O Blueprint, embora ele coloque o cliente aqui, o foco dele são nos serviços internos. É você mapear essa relação aqui dos serviços internos, chegando no final para o cliente. Aqui você já começa a olhar mais para o cliente. Então, é ativado no momento que o cliente entra em contato com o prestador de serviço. Tá? Mapeia a sequência de momentos verdade durante a prestação de serviço. Bem interessante esse termo, né? Momentos verdade. Então, esse momento nem sempre envolve necessariamente um contato pessoal. E pode acontecer antes mesmo do contato da empresa, organização, com o cliente, usuário. Aqui, ó, lembrando que a gente também sempre tem que colocar o usuário quando se referir ao serviço público. Então, olha só, você vai numa loja, imagina que seja um supermercado. E lá, claro que você vai comprar produtos, mas existe o serviço de atendimento, enfim. E aí, antes mesmo de você entrar na parte que estão lá os produtos, você já pode ter algum contato no estacionamento. O estacionamento pode ser pequeno, não pode ter vaga lá se você for de carro para você estacionar, pode ser sujo, enfim. Os primeiros e últimos momentos tendem a ser críticos. Então, se você chega e logo vê um estacionamento sujo, que tem um lixo ali, já é crítico para você talvez resolver ir embora, ou até mesmo não ter vaga para estacionar seu automóvel, se você for de carro. Então, os primeiros momentos eles geram a chamada primeira impressão, e muitas vezes é a que fica, né? E prepara a percepção do cliente para o que vem depois, e os últimos ficam na memória do cliente, afetando a percepção da qualidade de serviço do cliente. Então, imagina que você foi nesse mercado, fez as compras tudinho, e no final, quando foi pagar lá no caixa, a pessoa foi grosseira com você. Por mais que os produtos estavam em preço razoável, enfim, você viu o produto de qualidade ali, que até mesmo o estacionamento estava legal, o supermercado em si estava limpo, mas fica a impressão daquele último momento em que você foi mal atendido. Aí pode ser que depois venha um gerente e seja mais cordial e você até admire a forma como ele tratou a situação. Aí fica uma impressão positiva lá do estabelecimento. Olha só, início do ciclo. Aqui, no caso, ciclo de serviço de um restaurante de buffet por quilo. Então, encontrar lugar para estacionar, entrar no restaurante, e aí começa a mapear, né, o ciclo. Procurar uma marca e marcar uma mesa, isso aqui é tudo o cliente que vai fazendo. Ir ao toalete, pegar um prato, entrar na fila do buffet, identificar serviço e servir comidas, entrar na fila para pesar, pegar talheres, voltar para a mesa, fazer solicitação ao garçom, fazer a refeição, entrar na fila para pagar e sair do restaurante. Então, principalmente se ele tiver um mau atendimento aqui, é mais crítico, mas ele tem que ser bem atendido em todas as etapas, tá? Assim, é claro, vai ter etapa que é a fundamental nesse caso aqui, vai ser a etapa de... porque assim, isso aqui é um serviço, mas tem um produto que é a comida de fato, né? Então, você vai ter que fazer a refeição aqui, né? A refeição tem que estar boa. Esse é o principal ponto. Mas, tirando a entrada e a saída, mas tudo isso também precisa estar bom. Imagina, a refeição é boa, mas, sei lá, o banheiro é sujo. Aí você não queira voltar lá porque já começa a duvidar da higiene do restaurante. Tá? Então, tem essa questão aqui
Interessante.